bem? Namastê. Vou falar um pouquinho sobre mim hoje, tá? Sobre a minha história, o meu currículo. Tem gente que ainda não me conhece, então considero necessário, importante que vocês saibam um pouquinho ao meu respeito, que entendam como que eu vim parar aqui. Bom, eu com os meus 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos, comecei a ter uns sintomas estranhos, não é? Sintomas que hoje são considerados mediunidade ou síndrome do pânico, quem sabe, não é? E nessa fase, a gente não tinha nem computador, não tinha internet, não tinha nada disso, não tinha celular, não tinha, inclusive, muita informação, não tinha, né? E aí eu fui ao médico, fiz um eletroencefalograma e não acharam nada, né? Aí, enfim, não tinha muito o que ser feito, né? Acho que só achava essa menininha meio pirada, né? E aí eu percebi que alguns recursos me faziam bem, algumas coisas me chamavam mais atenção e fui buscando, não é? Caminhos. Teve um período, então, que eu fui encaminhada por uma pessoa a um centro espírita, que é um centro espírita aqui em São Paulo que nós temos até hoje, que é o Centro Espírita Seara Bendita. Ele fica no Campo Belo, na rua Demóstenes. E aí eu comecei a frequentar esse centro espírita, me falaram que eu era médium. Daí em diante eu comecei a fazer tratamentos e comecei a desenvolver minha mediunidade, tá? Mas no começo ainda eu tinha muita crise de pânico quando eu ia em lugares públicos ou em situações completamente assim, sem causa definida, né? A crise vinha e eu tive um período, né, um processo de entendimento a respeito da crise do pânico. E, paralelamente a isso, eu estudava, fiz administração de empresas, me formei e fui trabalhar em banco, vejam só, na área financeira. E, para mim, tudo isso era muito pesado, né? Então, eu era uma empata, né, como as pessoas chamam hoje. E, inclusive, eu vi um comentário de uma pessoa no meu vídeo falando assim, puxa vida, mas ela fala aquilo que ela vê nos livros, ela não tem experiência. Cara, eu tenho muita experiência, muita vivência nesse sentido. E concordo com você que a gente tem que falar daquilo que a gente experimenta, daquilo que a gente tem vivência, né? Principalmente no tocante à psicologia, ao espírito humano, tá? As sensações, sejam sensações vulgares ou sexto sentido, a mediunidade, né? Então, aí eu sofria bastante, porque eu estava naquele processo de descobrir o que estava acontecendo, indo num centro espírita, ainda não havia esse número de informações que nós temos hoje, né? Toda essa facilidade. E aí eu fui percebendo que realmente eu não tinha nenhum problema físico, mental, né? Era mesmo a síndrome do pânico. Lógico que tem uma relação com o nosso psicológico, né? Com o nosso jeito ansioso de ser, de olhar para a vida, tá? E à medida que eu fui crescendo, depois eu fui trabalhar com a mediunidade, no período trabalhei como médium de incorporação. Eu sou médium de incorporação, como dizem, um médium de psicofonia, tá? Também dando passes, trabalhei muitos anos na Seara Bendita. Depois, a vida vai nos encaminhando, tá, gente? Existe uma sincronicidade, enfim, né? As coisas vão acontecendo. Aí fui trabalhar num outro centro, que é um centro de cura, um hospital de cura. Nossa, foi uma experiência assim intensa, que eu sou muito grata também no Campo Belo, né? Com o médium William Cândido, foram mais de 10 anos de trabalho. Lá eu fiz
passei por todos os setores, enfim, foi muito bom. E naquele período eu comecei a fazer um curso na área de saúde, que aí eu percebi que realmente era isso que eu queria, né? E aí eu me formei em técnica em naturopatia. Nesse período também fui conhecer outras religiões, fui trabalhar com a Umbanda. Ali eu já comecei a atender com os meus guias, né? Com alguns benfeitores espirituais. E juntando a naturopatia, aí eu comecei a atender e passo a passo, já curada da minha síndrome do pânico, né? E aí os meus guias foram me encaminhando para que eu realizasse esse trabalho que eu realizo hoje, que é de divulgar a mediunidade de forma transreligiosa, de fazer a ligação, né? Trazer o entendimento da complexidade, da dinâmica dos transtornos psicológicos, como, por exemplo, síndrome do pânico, e mediunidade, né? Falando de mediunidade de forma transreligiosa, entendendo que nós somos espíritos atuando na matéria, que nós temos vários corpos, né? E que nós precisamos estar conectados à terra e ao céu. A naturopatia, ela é uma ciência holística, não é? E ela promove, previne a saúde através dos recursos naturais, com essa conexão mesmo com a terra e com o céu. Ela é baseada na psicoterapia orientalista e nos conhecimentos das medicinas orientais. Quais? A Ayurveda, não é? No Ayurveda nós temos o yoga, tão famoso aqui, tão popularizado, e a medicina chinesa, da filosofia taoísta, e que tem tão famoso aqui as técnicas de acupuntura, tá? Mas ela não se restringe só a isso, também, nem tampouco a Ayurveda só ao yoga, né? Como vocês conhecem. Então, a naturopatia, baseada nesse conhecimento oriental, né? Nessas medicinas orientais, ela une também conhecimentos do Ocidente, desde os florais de Bach até a psicologia, a psicanálise, alguns conhecimentos sobre Freud, né, sobre a psicologia de Freud, Jung, TCC, psicologia fenomenológica, enfim, nós procuramos acrescentar, enriquecer, sempre entendendo o sentido mais transpessoal. Então, eu sou terapeuta transpessoal. Transpessoal porque eu estou trabalhando além desse entendimento restrito da nossa pessoa, né? De quem nós somos, de quem nos rotulamos. É algo muito, muito amplo. E eu fui encaminhada, como eu falei, as coisas vão acontecendo. Fui encaminhada para esse trabalho. E sou muito grata, muito satisfeita com o que eu tenho realizado. Eu acho que hoje eu vejo a necessidade de contar um pouquinho para vocês da minha história, mas sem dramatização, sabe? Sem aquela coisa de fazer marketing, porque é chato a gente falar dos outros, né? Mas a gente percebe que as pessoas, elas às vezes viram mico de circo para tentar ganhar seguidores, sabe? Para tentar ganhar dinheiro. Não é essa a minha intenção. Lógico que eu quero ganhar dinheiro, eu quero viver bem, eu quero ter conforto como todos vocês, mas existe uma responsabilidade que vem me trazendo e que pesa muito mais, pesa no sentido de que é muito mais importante a responsabilidade que eu tenho na divulgação desse conhecimento, que eu considero ainda muito restrito a nível religioso. A ciência, lógico, que vem avançando nesse sentido, e um exemplo disso é a física quântica, né? O entendimento de que nós criamos a nossa realidade, de quem nós somos, que nós somos a nossa menor partícula, ela é tão pequenininha que a distância de uma para outra do nosso corpo, não é? É um universo. Então nós somos um espaço vazio, nós somos uma dualidade de luz e sombras. E eu sei que às vezes isso é meio complicado de entender,
mas o principal que seja entendido é que existe cura sim para os transtornos psicológicos, existe cura sim para enfermidades crônicas e que existe sim um processo de cura, um caminho para a cura. Cura não é resultado. Então, quando você busca um resultado, a coisa complica, porque cura é um caminho. Nós estamos falando de estar presentes em nós mesmos, estarmos mais autoconscientes, não é? Aprender a despertar a consciência, sair da mesmice, do automatismo, do materialismo que é tão limitado, e procurar unir ciência e espiritualidade, não é? Então esse é o caminho. Eu quero desmistificar a mediunidade, porque todos nós somos médiums, todos nós somos espíritos humanos. Eu vivenciei isso, experimentei isso, me curei e estou aqui como auxiliar nessa transformação do planeta, procurando trazer para você esse meu conhecimento, essa minha vivência sobre quem nós somos, tá? Eu atendo terapeutas que queiram enriquecer, atendo pessoas aqui no Brasil, atendo pessoas no exterior, no mundo todo. A forma de atendimento é online, não há necessidade de presencial, né? A não ser que eu fosse fazer uma acupuntura com agulhas, que não é o caso com você, né? Mas existem outras formas de trabalho a nível de psicoterapia, de cura. Falo muito sobre a síndrome do pânico, porque foi aquilo que me trouxe, né, a esses estudos, a essa pesquisa, a esse conhecimento, e eu sei que nada acontece por acaso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Divulgando tudo isso, fazendo o meu trabalho de alguma forma, lógico, estou divulgando o meu trabalho, mas com muita responsabilidade, sabe? Porque eu acho que essa responsabilidade, essa ética que nós precisamos ter, é que nos faz melhores, né? Nós precisamos ser exemplo daquilo que nós queremos passar para o próximo, tá certo? Muito obrigada por você estar comigo aqui compartilhando, é um aprendizado mútuo. Até a próxima. Namastê, seja amor.